Contos e Apólogos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e pelo irmão X, que na verdade é Humberto de Campos. Capítulo 39 já. Infortúnio materno é o título. E assim começa. Em pleno hospital da espiritualidade, pobre criatura estendeu-nos o olhar suplicante e rogou: o senhor consegue escrever para a terra? Quando mo permitem, repliquei entre pesaroso e assombrado. Quem era aquela mulher que me interpelava desse modo? A fisionomia escaveirada exibia recordações da morte. A face inundada de pranto tinha esgares de angústia e as mãos esqueléticas e entrefechadas davam a ideia de garras em forma de conchas. Dante não conseguiria trazer do inferno imagem mais desolada de sofrimento e terror. Escreva, escreva, repetia chorando. Mas escrever a quem? Às mulheres, clamou a infeliz. Rogue-lhes, não fujam da maternidade nobre e digna. Peço, não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. Os soluços a lhe rebentarem do peito induziam-nos a doloroso constrangimento. E a infeliz contou em lágrimas: estive na terra durante quase meio século. Tomei corpo entre os homens, após entender-me com um amigo dileto que seguiu antes de mim no rumo da arena carnal, onde me recebeu nos braços de esposo, devotado e fiel. Com o assentimento dos instrutores, cuja bondade nos obtivera o retorno à escola física, comprometemo-nos a recolher 8 filhinhos, 8 corações de nosso próprio passado espiritual, que por nossa culpa direta e indireta jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina. Cabia-nos acolhê-los carinhosamente, renovando-lhes o espírito ao hálito de nosso amor. Suportar-lhes íamos as falhas renascentes, corrigindo-as pouco a pouco ao preço de nossos exemplos de bondade e renúncia. Nós mesmos solicitáramos semelhante serviço. Para alcançar mais altos níveis de evolução, suplicamos a prova renovadora. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal, para que os associados de nossos erros diante da lei divina recuperassem a noção da dignidade. A triste narradora fez longa pausa que não ousamos interromper e continuou. Entretanto, casando-me com Cláudio, o amigo a que me reportei, fui mãe de um filhinho, cujo nascimento não pude evitar. Paulo, o nosso primogênito, era uma pérola tenra em nossas mãos. Despertava em meu ser comoções que o verbo humano
não consegue reproduzir. Ainda assim, acovardada perante a luta, por mais me advertisse o esposo abençoado, transmitindo avisos e apelos da vida superior, detestei a maternidade, asilando-me no prazer. Cláudio era compelido a gastar largas somas para satisfazer-me nos caprichos da moda. Mas a frivolidade, social não era o meu crime. Nas reuniões mundanas, mais aparentemente vazias, pode a alma aprender muito quando resolve servir ao bem. Cristalizada, contudo, na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo dourado, por 12 vezes pratiquei o aborto, confesso. Surda aos ditames da consciência que me ordenava o apostolado maternal, expulsei de mim os antigos laços que em outro tempo se acumpliciavam comigo na delinquência, assassinando as horas de trabalho que o Senhor me havia facultado no campo feminino. E após 20 anos de teimosia delituosa, ante o auxílio constante que me era conferido pelo amparo celestial, nossos benfeitores permitiram, para minha edificação, fosse eu entregue aos resultados de minha própria escolha, enlaçada magneticamente àqueles que a divina bondade me restituíra por filhos ao coração e aos quais recusei guarida em minha ternura, fui obrigada a tolerar-lhes o assalto invisível, uma vez que 6 deles, extremamente revoltados contra a minha ingratidão, converteram-se em perseguidores de minha felicidade doméstica. Fatigado de minhas exigências, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência num suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, sob a pressão dos perseguidores ocultos que formei para a nossa casa, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em tormento indescritível num desastre na via pública. E eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumoração das próprias entranhas. A veste carnal, como que horrorizada de minha presença, expulsou-me para os domínios da morte, em que me arrastei largo tempo, com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sob a flagelação e o achincalhe daqueles a quem podia ter renovado com o bálsamo de meu leite e com a bênção de minha dor. A desditosa enferma enxugou as lágrimas com que nos acordava para a violenta emoção e terminou. Fale de minha experiência às nossas irmãs casadas e robustas que dispõem de saúde para o doce e santo sacrifício de mãe. Ajude-as a pensar que não transforme o matrimônio na estufa de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume
envenenado lhes abreviará o passo na direção das trevas. Escreva, diga-lhes algo do martírio que espera, além da morte. Quantos quiseram ludibriar a vida e matar as horas? A mísera doente, sustentada por braços amigos, foi conduzida à vasta câmara de repouso e, impressionados com tamanho infortúnio, tentamos cumprir-lhe o desejo e transmitir-lhe a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher de nosso tempo, cremos que o nosso êxito seria mais seguro se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo.